E aí, como é que você tá? Bora pro nosso devocional hoje? Vamos lá então. A direção certa. Hoje a gente vai trilhar um caminho aqui para você entender qual é a direção que você deve seguir. Bom, muitas vezes a gente fica frustrado, né? Entre dois caminhos. E agora? O que eu faço, né? Para onde eu devo ir? E assim, quando a gente está sensível ao Espírito Santo, ele nos direciona a ponto de que a gente não tem dúvidas do que a gente deve seguir, né? Do que a gente deve fazer. Então, aqui explica muito essa questão hoje, né? De Paulo, quando ele foi para uma cidade, o Espírito Santo falou para ele que não era para ele ir para aquela, mas direcionou para outra cidade. Vou ler aqui o trechinho para vocês entenderem. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar em Bitinia, mas o Espírito de Jesus o impediu. Está em Atos 16, versículo 7. É o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo foi um grande pregador da palavra. No começo ele era revoltado com os cristãos, ele queria matar os cristãos, né? Porque ele acreditava que os cristãos eram errados. Então Jesus se apresentou para ele. Foi um encontro muito incrível, assim, porque ele ficou cego um período, né? Porque ele enxergou a luz de Jesus e ele ficou cego no período, até que através daquela luz ele foi impactado, ele viu que Jesus era certo de seguir, era aquele caminho do cristianismo que ele deveria seguir. Então ele foi um grande defensor do cristianismo, tanto que Deus usou muito ele, né, a vida dele, para abrir novos caminhos do evangelho. E um desses foi, né, que ele foi num lugar e logo assim o Espírito Santo revelou para ele, não vai nesse, né, não é para tu ir para aí. E ele escutou aquilo, é como se fosse um semáforo interior, né? Ele escutou aquela voz e disse, não, eu vou obedecer. Como se ele tivesse comprado as passagens do avião, já estava indo no caminho, no meio do caminho ali, o Espírito Santo diz, não vai. Teve um caso também, aqui nos dias de hoje, né, uns amigos meus, que eles estavam indo de moto, assim, andando, né, na rodovia, e de repente tinha um sinal para verde, né, para eles passar adiante, assim. E ele disse que escutou tão forte a voz do Espírito Santo e disse assim, ó, não vai. E o sinal tava verde, né? E o Espírito Santo disse assim, não vai, para. E ele foi obediente àquela voz e ele parou. Quando ele parou, o sinal que era para ele seguir, veio um outro, não me lembro se era carro ou era outra moto, veio a 1000, assim, sabe? Não sei o que a pessoa deveria estar fazendo, né? Mas veio a 1000, assim, e passou por eles, né? Então ele entendeu ali que ele disse, preciso ser obediente à voz do Espírito Santo. Por quê? Porque se ele segue mesmo tendo o sinal verde para ele seguir, poderia ter dado um acidente, né? Então ele escutou a voz do Espírito Santo e ele parou. Mesmo sem entender, né, muitas vezes, mas ele parou. Ele não seguiu adiante naquele caminho que ele poderia seguir, né? Bem tranquilo, né? Mas como é importante a gente escutar a voz do Espírito Santo, porque muitas vezes ele tá falando, muitas vezes não, o tempo todo ele tá falando aos nossos ouvidos. Se hoje você não tem essa direção, não consegue escutar a voz do Espírito Santo, peça para que Deus abra seus ouvidos espirituais, né, que você vai conseguir escutar muito a voz dele. E uma das questões que me fez escutar muito a voz de Deus também foi a questão de alimentação. Quando eu comecei no período de jejum, né, da noite, eu aproveitava o turno da noite enquanto eu dormia. Tem gente que diz, mas na noite não vale, porque não é jejum. É jejum sim, por quê? Porque a gente se obtém, né, das coisas carnais, a gente não fica pesado o nosso corpo e o nosso espírito a gente começa a deixar ele mais leve, a escutar mais os nossos pensamentos, também escutar os pensamentos do Espírito Santo. Por quê? Porque quando o nosso corpo já comeu bastante, assim, que, nossa, parece dar um sono, uma preguiça, né? É exatamente assim. Quando a gente começa a comer menos, a deixar o nosso corpo mais leve, o nosso espírito também fica mais leve. Teve também, na Bíblia mesmo fala que tem o jejum de Daniel, né? Ele comeu só frutas, só verduras e o espírito dele ficou mais leve. Tanto que ele conseguia ouvir muito nítido a voz de Deus, né? Falando com ele, as coisas de Deus assim. Então, cada vez que a gente deixa o nosso corpo mais leve, em questão de alimentação, a gente começa a ouvir mais a voz do Espírito Santo.
E esse jejum que eu fazia era, digamos, das 7 da noite às 7 da manhã, eu aproveitava o período que eu tava dormindo. Às vezes eu tinha muita fome, né? Mas mesmo assim eu me mantinha firme, por quê? Porque eu queria me manter mais leve espiritualmente. E foi um período que eu realmente comecei a escutar muito a voz do Espírito Santo, né? Hoje, de vez em quando, eu ainda faço esse período de jejum de 12 horas e eu me sinto muito mais leve e consigo escutar muito mais a voz de Deus quando Ele está falando com a gente, né? Quando eu vejo que eu tô comendo demais, eu já dou uma segurada, porque não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente cuide de corpo, alma e espírito. Não é só espírito, não é só alma, é corpo, alma e espírito. Então, sim, a gente tem que cuidar do nosso corpo, não comer demais, para não se empanturrar de coisa. Uma, porque faz mal fisicamente, né, pro nosso corpo. A gente não tem necessidade de comer até a barriga estourar. E outra, que deixa o nosso espírito mais leve. A gente começa a pensar mais, começa a ser sensível à voz do Espírito Santo falando com nós, certo? Então, foi isso que Paulo, ele ouviu naquele momento, né, para ele não ir naquela cidade, porque Deus queria usar ele em outra cidade. Então, naquela cidade que ele foi usado, né, que Deus queria que ele fosse, começou a crescer o evangelho, começou a ter muitas pregações da parte de Paulo ali, e foi onde que, assim, o evangelho fez um arromba, assim, né, digamos, se deslanchou, né, eu não sei a palavra certa agora, mas evoluiu, digamos assim, né, porque Deus queria usar ele ali, naquele momento, naquela cidade, naquele lugar. Por mais que às vezes a gente pense assim, eu vou por aqui porque não dá nada, o sinal tá verde, tá tudo certo. Mas escute a voz do Espírito Santo. Pare para escutar. Se hoje você não escuta, tem um meio de começar a escutar, né? Coma menos, ore mais, seja mais sensível à voz do Espírito Santo, porque a todo momento ele está tentando se conectar com a gente, falar com nós. Só que muitas vezes a gente tá cheio de coisas e a gente não consegue escutar a voz do Espírito Santo por causa disso, certo? Então, assim, aprendo que uma porta fechada pode gerar frustrações no primeiro momento. Imagina, né? É como se fosse, que nem eu disse ali, a passagem comprada, tudo certo, tudo a caminho, e de repente Deus diz, não, vai para aqui. Então, causa uma frustração, né? Que nem a questão do sinal verde. Por que, né? Você pode até se perguntar, mas por que não? Mas tá, mesmo assim eu vou obedecer, não é não, né? Então, assim, pode causar no primeiro momento uma frustração, mas se nos mantivermos obedientes e confiantes, veremos que a promessa está logo à frente, entende? Então, assim, não confie no seu próprio eu, não confie nas suas próprias vontades, suas próprias coisas. Confie naquele que tem a direção certa, que tem um caminho perfeito para você trilhar. Por mais que possa parecer que você não está enxergando algo bom naquilo dali, mas Deus ele está te direcionando para algo melhor, né? Pode ter muitas frustrações? Sim, pode ter. Mas Deus não enxerga como vê o homem, ele enxerga além, certo? Ainda que esteja com a sensação de que perdeu uma boa oportunidade, compreenda que o Pai pode fechar portas para nos proteger e direcionar para coisas maiores. É muito isso. Deus, ele sempre vai dizer assim, não vai para aqui, não vai para ali. É que nem nós, né? Não sei se você tem filho aí, mas se você tiver, você sabe. Às vezes, tu não quer que teu filho vá em tal lugar, porque sabe que lá vai dar ruim para ele, né? Então, diz assim, não vai. O que os filhos fazem? Eles ficam bravos, eles ficam irritados, né? Eles ficam tristes, choram. E às vezes acaba obedecendo, às vezes não, né? Tem essa questão. Mas quando os filhos são mais pequenos, eles normalmente obedecem, né? Mas assim, a gente sabe do que é melhor para eles. Então, mesmo nós sendo pais carnais que muitas vezes erram, queremos o melhor para os nossos filhos, quem dirá Deus que é santo, que é puro, né? Que é glorioso, que tem a bondade infinita. Ele quer muito mais para nós, né? Coisas muito melhores e maiores. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos confiar naquele que tem a direção certa para as nossas vidas, tá? Então, assim, decida confiar. Só o que a gente tem que fazer é confiar que Deus está nos direcionando pelo caminho certo. Se você tem dúvida, tem algum meio de tirar essas dúvidas, né? Deus, ele não é um Deus de confusão, ele sempre vai te dar a direção certa. Mas assim, a pergunta é, como você tem reagido quando as coisas não saem de acordo com o planejado? Eu planejei tal coisa, não deu certo. Que nesses dias eu fui sair de carro ali e apertei o controle do portão, de repente o portão caiu.
sabe? Do nada, assim, o portão caiu. E na hora me veio uma ira, me veio uma frustração muito grande, assim, eu, ai, que raiva. Pensei assim, não, opa, peraí, eu vou agradecer, vai saber o que me esperava ali na frente, eu fora. Não, Senhor, desculpa já por ter me irado, tá certo, obrigado por esse portão ter caído, por ter me protegido, porque eu confio na tua direção, eu confio que o Senhor tá cuidando da minha vida, né? Então, por umas coisas simples do nosso dia a dia, a gente pode ver os cuidados de Deus através da nossa vida, né? Pequenos detalhes, ele tá ali cuidando, nos protegendo, nos guiando, né? Onde a gente deve seguir. Nesses momentos, temos grandes oportunidades de provar nossa fé e aprendemos a descansar e confiar em Deus, porque Deus, ele quer que a gente acredite nele, ele quer exercer a nossa fé, ele quer que a gente confie, sabe? Ele não quer que a gente duvide das coisas. No primeiro momento, sim, pode haver algumas coisas, mas que a gente confie nele, que ele tem o melhor para nós. Seja fiel ao direcionamento que receber dos céus e simplesmente confie, pois o melhor ainda está por vir. Lembre-se, seu verdadeiro destino está em Deus. Muitas vezes também a gente tem a ideia de que, quando eu fizer tal coisa vai ser melhor. Quando eu tiver tal casa vai ser melhor. Quando eu tiver tal coisa vai ser melhor. Não, não é lá em algum lugar, é aqui, no momento agora. Eu confio muito nessa questão do aqui e agora, né? De estar na plenitude do Espírito, vivendo a plenitude do Espírito. Por quê? Porque a minha felicidade não tá lá em Goiás, digamos assim, né? Eu vou me mudar agora. Não tá em quando eu tiver uma conta bancária gorda, ou quando isso, ou quando aquilo. Nada disso, né? Ou quando meus filhos for crescerem, ou quando isso, ou quando aquilo. Não, meu momento está aqui e agora, confiando em Deus. E o meu destino está em Deus. E é assim que você deve seguir na sua vida. Não é quando você tiver alguma coisa, é agora. Você já tem. Comece a olhar para todas as coisas que Deus já te deu. Um corpo saudável, né? Pode ser que você esteja acima do peso, mas isso é fácil de resolver. Às vezes não tão fácil que a gente não consegue, né? Não tem todo esse domínio. Mas quem já passou é fácil, né? Então, assim, tem como melhorar? Tem. Mas você tem um corpo que nunca teve doença, ou se teve, Deus já te curou, ou está passando por um momento difícil, saiba que Ele está contigo. Então comece a olhar para as coisas que existem já na sua vida. Você tem uma casa para morar, você tem uma família, você tem um emprego, ou se não tem um emprego, saiba que Deus vai te direcionar para algo melhor. Mas não fique pensando assim, mas eu quero tal coisa, eu quero tal coisa. Não, agradeça o momento que você tem, esse aprendizado que você está tendo. Porque o destino, ele é Deus. É só isso que a gente tem que ter em mente. Que a nossa vida inteira tem que estar voltada para Deus. Lili, mas eu não vou ter vontade própria, não vou ter minha vida própria. Mas quando você entrega seu coração para Ele, você tem que entender que não é mais a sua vida, é a vida dele que você está seguindo, né? Ele quer as melhores coisas para nós. Mas você tem que amar a Deus acima de todas as coisas, inclusive da sua vontade, né? Então, assim, lembre-se, o seu verdadeiro destino está em Deus. Então, a palavra de hoje é: direção é mais importante que velocidade. Sabe que não adianta você fazer as coisas tudo correndo, de qualquer jeito, porque não é assim que Deus quer. Deus quer te direcionar para um caminho que vai ser bom para você. Não é nem para Deus. Para Deus vai ser bom automaticamente, né? Mas Ele quer te direcionar. Ele quer cuidar da sua vida. Ele quer te cuidar com amor, com zelo. Só basta apenas você confiar naquilo que Deus tem para você, certo? A palavra-chave é rota, então. Confie na rota que Deus vai te direcionar e Ele tem o melhor para você. Então, se de alguma maneira eu ajudei a edificar a sua vida, deixa o like aqui, que é muito importante para mim, para outras pessoas verem esse vídeo também, para o YouTube começar a indicar. E nos vemos amanhã. Até a próxima.